Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Pedro Kemp discute sobre ampliação da jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais. Senhor presidente, senhores deputados, quero fazer aqui alguns comentários sobre essas medidas que o governo do estado anunciou no dia de hoje, o decreto que restabelece o regime de 8 horas da jornada dos servidores administrativos e também do projeto que enviou para esta casa do Plano de Demissão Voluntária, o PDV. Primeiro, eu estranho que no momento de crise em que o estado de Mato Grosso do Sul está com as finanças bastante comprometidas, inclusive extrapolando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à folha de pagamento dos servidores, o estado implantar ou restabelecer as 8 horas, quando em tempos pretéritos, a jornada de 6 horas ela foi implantada com o objetivo de economizar. Se nós estamos vivendo um momento de crise, restabelece as 8 horas, é contraditório com aquele discurso que trabalhando 6 horas o Estado economizava. Então, nós inclusive tivemos uma reunião com o secretário Riedel, secretário Sérgio de Paula e também Rachioca, e fizemos esse questionamento, porque, na verdade, servidores que vão almoçar em casa e vão retornar para o trabalho depois, no período vespertino, vão precisar de utilizar mais vale-transporte. Outros servidores vão ter que ter o auxílio alimentação, se vão permanecer no trabalho. Isso é previsto, inclusive, num decreto. Então, nós não entendemos muito bem essa medida. Eu acredito que é ruim para o Estado, nesse momento. E eu venho aqui fazer a defesa daquelas categorias que ganham os menores salários. Nós temos os servidores administrativos da educação, principalmente, que eu conheço mais de perto a sua atividade, acompanho, eles recebem pouco mais que um salário mínimo. Pouco mais que um salário mínimo. Na verdade, hoje, o salário base do servidor administrativo da educação, início de carreira, está abaixo do salário mínimo. Ele tem uma complementação para receber o valor do salário mínimo. Então, esse servidor, ele acaba fazendo um bico depois do seu expediente de trabalho lá na escola onde ele atua. Então, eu acho que é uma injustiça nesse momento o governo adotar essa medida numa crise dessa que nós estamos vivendo. O servidor vai passar 8 horas na escola, não vai poder mais ter nenhuma outra atividade para complementar a sua renda salarial, né? É certo que 8 horas é a carga prevista no seu concurso, ele entrou no Estado sabendo disso, mas vamos ter que considerar esse momento tão crítico que nós estamos vivendo no país, né? Eu estou falando da realidade dos servidores que ganham os menores salários, os mais baixos. E eu tenho aqui que lembrar que nesse governo as categorias não tiveram reajuste salarial, apenas a recomposição da inflação, não teve reajuste salarial. E os servidores administrativos da educação ainda pediram, ano passado, tiveram aqui várias vezes nessa Assembleia, cobrando a incorporação de um abono que eles recebem. Nem isso não foi concedido, né? A incorporação do abono no seu salário. Portanto, salários defasados, momento difícil como esse, restabelecer as 8 horas é tirar a possibilidade desses servidores que ganham os salários mais apertados do Estado de ter uma complementação, né, uma outra atividade que possa ajudar na sua renda familiar. Eu acho contraproducente, até porque
as escolas hoje elas já se organizaram com a jornada de 6 horas. Né? O servidor chega na escola de manhã, limpa a escola, faz a merenda, né? Depois que termina as aulas, ele já deixa a escola em condições para o período vespertino antes de ir embora. Então, não tem prejuízo para a escola, né? Essa jornada de trabalho. Então, eu acredito que nós vamos ter servidores insatisfeitos, né? Por não ter o reajuste salarial, ainda por ter que trabalhar 2 horas a mais, e ainda muitos que vão ter que voltar para sua casa para almoçar, voltar para o trabalho, ainda esse deslocamento, esse transtorno na sua vida. Então, eu faço aqui, né, quero deixar bem clara a minha posição, né, o governo tem a prerrogativa de fazer esse decreto, restabelecendo as 8 horas, mas, na minha avaliação, é contraproducente, é ruim, inclusive politicamente para o governo, nesse momento, acho que é um tiro no pé. Lidy Lopes repercute os casos de suicídio infantil ocorridos nos últimos dias no Brasil. Senhor presidente, na verdade, eu vim usar essa tribuna nesta manhã por uma preocupação. Uma preocupação de fatores que estão ocorrendo e, obviamente, que nós não podemos ficar inertes a todos esses acontecimentos, como se nada, né, fosse feito, nada fosse estendido, na verdade, essa preocupação por pessoas que estão discutindo. Eu tenho acompanhado o par e passo e faço parte da FENACRIA, que é a Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente, e existe uma preocupação muito grande. Hoje, a UNALI discute muito forte as questões, deputado Antônio Vaz, das questões do suicídio. A bancada, hoje, de parlamentares estaduais tem discutido muito isso. E nós temos visto, deputado Pedro Kemp, nos últimos dias, as coisas acontecendo muito rápido com crianças. E hoje é um levantamento muito forte, e voltou à tona, já passou e voltou novamente, essa questão da boneca Momo, né, que está correndo no YouTube, nas redes sociais. E confesso que fiquei preocupado, presidente, porque nós tivemos no Paraná, no sábado, uma morte de uma criança de 9 anos que se suicidou porque foi induzida pelo vídeo, e no domingo nós tivemos a morte da menina que houve em Mundo Novo, que pegou a arma do pai, que é policial militar, e na verdade foi um suicídio, porque, pela perícia técnica que esteve no lugar, deputado Pedro Kemp, ela disparou, havia uma bala, quando ela armou a arma, havia uma bala no chão, e a segunda, ela detonou. Ou seja, ela realmente gatilhou a arma, ela armou a pistola para que isso ocorresse. Ela sabia do que estava fazendo. E aí, obviamente, que há essa preocupação, porque há um estudo muito grande em cima disso, e eu confesso que tenho visto aqui, tenho presenciado e discutido com os pais, e há uma preocupação muito forte. Eu tenho recebido vários vídeos e de redes sociais, inclusive de uma mãe de uma criança de apenas 3 anos. Ela diz o seguinte: essa semana meu filho de 3 anos estava assistindo o canal Kids, quando de repente ele me entrega o celular e fala que estava com medo da mulher. Quando eu olho, era Momo, fiquei apavorada e não sei como ela apareceu em meio ao vídeo infantil. Temos que ficar de olho. Acabei de mostrar para o meu filho, e eu confesso que ontem, quando eu cheguei de viagem, me deparando com esses problemas, eu fui perguntar para o meu filho de 10 anos de idade, quando eu abri um vídeo e falou: pai, é a Momo. Isso a gente está assistindo direto, tá acontecendo. Eu nem olha, pai, nem olha isso, porque ela é perigosa, ela tenta induzir muita coisa. E, na verdade, ela leva, a gente assistindo o vídeo, ela leva as mãos das crianças, e daí, quando ela leva as mãos, ela já começa a colocar as armas na mão das crianças, gilete para cortar os pulsos, armas, facas, e aí a maior fala dela que ela tem que começar, o maior desafio é começar matando os pais,
né, para depois cometer o suicídio. Então, uma preocupação muito grande hoje, eu venho usar essa tribuna, senhor presidente, para que os pais realmente possam perceber isso, darem conta disso e comecem a divulgar, que nós possamos usar a tão falada rede social, né, que, na verdade, a rede social hoje também vem muita coisa negativa, né, muitos fakes, mas que nós possamos divulgar através da rede social como instrumento, né, de utilidade pública, na verdade, para mostrar aos pais, para que verifiquem seus filhos, para que cuidem, na verdade, o que está ocorrendo. Porque a gente está vendo o índice de suicídio muito forte com relação a crianças, e eu tenho aqui alguns estados que já houve, né, esses dias agora, você conhece, como em Recife, uma mãe do menino de 9 anos, acredita que seu filho enforcou no quintal de casa, na última quarta-feira, por influência e desafio das asfixias que circularam na internet. Nós temos, nos casos de João Pessoa, que a polícia investiga a origem das mensagens que uma criança recebeu. Nós temos, nesse caso do Paraná, e também nesse caso aqui de Mundo Novo, que a polícia também investiga. A grande preocupação é que o especialista que defende tanto a mediação de responsáveis quanto ao conteúdo acessado por crianças e jovens na internet, como tratar os jogos perigosos como uma política de prevenção à saúde, eles destacam que alguns países, como a França, Canadá, África do Sul, a prevenção aos jogos de risco recebe a mesma atenção dos governos que a prevenção do suicídio, ou seja, são tratados como problema de saúde pública. No Brasil, há pouquíssima discussão sobre o tema. Então, na verdade, deputado Contar, há uma preocupação, na verdade, por parte para que o governo comece a discutir. E a Unali, obviamente, que tem levantado essas questões, uma temática muito forte com relação ao suicídio, mas que também não tem como você ficar alheio às questões dos jogos eletrônicos, porque ela está vindo muito fácil, está entrando nas redes sociais, está entrando nos aparelhos celulares, né, e entrando dentro das nossas casas, através dos jogos de videogames, e as crianças realmente estão sendo induzidas. Eu recebi um vídeo de uma menina que foi induzida por isso a se enforcar. E aí ela foi estimulada e colocou a corda e estava se enforcando. Só que daí, no momento que ela colocou a corda, ela se arrependeu. Se não tivesse alguém no momento na casa para socorrê-la, obviamente teria ido a óbito, né? Numa brincadeira que houve arrependimento, mas nem todos conseguem se arrepender a tempo e acaba, infelizmente, né, ocorrendo uma fatalidade. Felipe Orro questiona posicionamento da ANEEL sobre os custos da energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, senhores deputados, esta Assembleia Legislativa, senhor presidente, pelo que me consta, convocou o presidente da ANEEL para estar aqui em Campo Grande. E nós tivemos a ida dele na FIEMES, onde nós nem recebemos convite para estar, mas estivemos lá, e não pudemos usar da palavra. Não foi aberto aos deputados, não foi aberta a perguntas, se limitaram a fazer. O deputado Contar esteve lá comigo, os movimentos populares que também não foram chamados estiveram lá, o Energia Cara não, e não puderam ninguém se manifestar. Ele se limitou a falar o que a Energisa sempre disse, que é a melhor do Centro-Oeste, que a tarifa é mais barata, que está tudo certo, beleza. E não é o que temos visto. Mas o que nos causou maior estranheza foi as palavras do diretor da Energisa, aqui do Estado, dizendo que o consumo tem caído e eles têm comprado menos energia, eles não têm comprado a cota toda de energia que eles têm regulada, porque tem caído o consumo. E nós, estranhamente, como eles estão comprando menos energia e subiu a conta de todo mundo. Então, isso é um fato grave. Eles estão vendendo, se estão comprando menos, como é que eles estão vendendo tanto mais? Como é que as pessoas estão comprando tanto mais energia?
Tem muita coisa que precisa ser esclarecida e não foi. Infelizmente, nós perdemos uma grande oportunidade com a vinda do presidente da ANEEL aqui para nos esclarecer. E não foi esclarecido nada. Nada. Eu não me convenci de nada do que foi dito ali. E pela Comissão de Defesa do Consumidor, nós vamos continuar esse trabalho, essa luta, né, recebendo as denúncias de várias pessoas que tiveram sua conta aí aumentada em muito, e mesmo sem ter aumento de consumo. Tivemos denúncia de moradores de uma rua inteira no município de Aquidauana que nos chegaram, que a Energisa entrou e trocou o lacre dos medidores de energia, e lá, sem a presença dos moradores, eles não sabem o que foi feito. Foi feito no bairro ali, em várias casas, todos os vizinhos, né? Eu não sei mensurar todos ali, mas todos que falaram ali, uma vizinhança inteira, disseram isso, que eles entraram nas casas, fizeram a troca do lacre sem a presença dos proprietários. Então, eles estão ocorrendo, né, em erro de não ter a presença, eles não sabem o que foram fazer lá, mexe no relógio, esses relógios, e tem dado muito problema, principalmente nos relógios eletrônicos. O movimento Energia Cara Não, ex-funcionários da empresa, têm feito denúncia de que a Energisa coloca no papel serviços feitos e num bairro todo, e quando vem a fiscalização da ANEEL, eles levam no lugar e chegam lá, fazem por amostragem que foi feito todo o serviço naquele bairro. E a denúncia é que não foi feito o serviço no bairro todo, foi feito só naquele pedaço que eles mostraram. Então, se gastou 10, eles colocam na planilha 100 ou mais, e isso tudo impacta no valor da conta de luz. Então, são denúncias. Primeiro, eles dizendo, o próprio presidente da Energisa dizendo que estão comprando menos energia. Eles não estão cumprindo a cota que eles têm direito. Segundo, denúncia de funcionário que eles não estão realizando o serviço. O abandono da zona rural. A zona rural, nosso estado tem uma zona rural muito grande, não tem mais plantão depois das 5 horas, gente perdendo produção, é produtor, é assentado, pequeno produtor, médio, grande, tendo prejuízos enormes em função de quando acaba no final de semana, numa sexta-feira, se é depois das 5 não tem atendimento. Vai ser na outra semana que eles vão atender. Temos denúncia de Maracaju, de uma produtora, de um produtor de Camapuã também, e vários outros aí, que nos falaram, de várias cidades do estado também, que foram retornar, acabou a energia na sexta, foi retornar na quarta-feira da outra semana. Então, são coisas graves. A ANEEL já errou. A Companhia de Energia Elétrica aqui já errou, tanto que teve que devolver, anos atrás, aí, quase 200 milhões para os consumidores, em função de ter cobrado errado, e a ANEEL não ter feito essa fiscalização correta nessa época. Já erraram no passado. Devem estar errando novamente. Nós não podemos aceitar que quem pague a conta seja o lado mais frágil dessa cadeia, que é o consumidor. Principalmente as famílias que às vezes dependem da energia elétrica, tem parentes doentes, tem famílias que têm crianças e tem pessoas que dependem da energia e não conseguem pagar a conta de luz. Quem não trocou aquela geladeira antiga que gastava muita energia por uma que consome menos? Quem não foi substituindo as lâmpadas por lâmpadas mais econômicas? As pessoas que vão trocando as lâmpadas, naturalmente, estão comprando lâmpadas mais econômicas. Então, eu acredito no presidente da Energisa que o consumo tem caído. Eu só não consigo entender como é que a conta tem subido. Se o consumo tem caído, a Energisa tem comprado menos energia, como é que a conta tem aumentado tanto?
essa conta não está fechando e nós precisamos saber disso, senhor presidente, senhores deputados. Essas explicações nós precisamos. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.